Vou continuar a leitura. Mas a vossa personalidade me faz esquecer todos esses imperativos. Onde vos teria visto, afinal, para que me sentisse empolgado desta maneira? Calai-vos pelos deuses, murmurou Lívia, assustada e empalidecida. Nunca vos vi, antes de vossa chegada a Jerusalém, antes de nossa chegada a Jerusalém, e apelo para o vosso cavalheirismo de homem, a fim de me poupardes estas referências que me amarguram. Tenho razões para crer na nossa ventura conjugal, felicidade conjugal, junto de uma mulher digna e pura, tal como a vejo, reputando uma loucura as propostas que as vossas palavras me deixam entrever, me deixam perceber. Pilatos ia prosseguir na sua argumentação quando a pobre senhora, amargamente surpreendida, sentiu-se desfalecer, quase que desmaiar. Debalde, inutilmente, mobilizou ela as suas energias vitais a fim de evitar o delíquio, né? Que ela acabasse realmente desmaiando. Presa de singular abatimento, encostou-se a uma árvore no jardim, onde se desenrolava a palestra que acabamos de ouvir. Receando as consequências, o governador tomou-lhe a mão delicada e mimosa, torturado pelos seus inconfessáveis pensamentos. Mas, ao seu contato ligeiro, a natureza orgânica de Lívia parecia reagir com decisão e inquebrantável, né? Uma coisa que não consegue se quebrar, né? Uma inquebrantável firmeza. Recobrando as forças, fez com a cabeça um leve sinal de agradecimento, enquanto Públio e Cláudia se acercavam de ambos, renovando-se a palestra geral, com a satisfação de todos. Comentários? Todavia, a cena provocada pelas extravasões de afeto do governador não ficou circunscrita apenas aos dois atores que a viveram intensamente. Fúlvia e Sulpício acompanharam-na em seus mínimos detalhes, através dos claros abertos na ramagem sombria. Ora esta, exclamou o lector para a companheira, observando as minudências, os detalhes da palestra que acabamos de descrever. Então já perdeste as boas graças do procurador da Judéia? A essa pergunta, a Fúlvia, que por sua vez não tirava os olhos da cena, estremeceu convulsivamente, dando guarida aos mais largos sentimentos de ciúme e despeito. Então, ela era a preferida, né, pelo que dá a entender aqui do governador, né, do Pilatos, né, e aí agora ela via que uma outra estava assumindo o posto dela e para ajudar ela estava do lado do Sulpício, que também percebeu isso, né? Também devia saber dessa situação e estava tentando tirar proveito já, né? Começando a, a, a levá-la a uma situação, né, emocionalmente desconfortável. Algum comentário?
Acho que aqui a gente vê a ação dos dois, né, Paulo? Porque, assim, é o Sulpício com a língua dele maledicente jogando lenha na fogueira, É, que só exacerbou a condição da própria Fúvia, né? Se de repente ele agisse de outra forma, pode ser que ela não sentisse de forma tão intensa esse sentimento de ciúme e despeito, né? Se ele sim, falasse, não, imagina, você não tem nada a ver o que você está pensando, né? Mas não, o que ele fez foi justamente jogar lenha na fogueira e atiçou justamente um lado que não é positivo dela, né? E isso faz, acho que a gente pensar, a gente tem que ter o cuidado, né, nas coisas que a gente fala. A gente já vem falando nos capítulos anteriores, né, quando a gente falou das palavras da Calpurnia e do, não lembro o nome dele, o que aconselhou o Públio Flamínio, e o que, Flamínio, né, o Flamínio. Flamínio, isso, né? Que foram as palavras, o efeito das palavras do Flamínio sobre o Públio e os efeitos da palavra da Calpurnia sobre a Lívia. Né? E aqui a gente está vendo justamente uma situação semelhante, alguém falando algo para outra pessoa e os efeitos que isso causa, né? Sim, e como, o que me chamou a atenção também nessa é que a Lívia tinha uma postura e o Pilatos tinha outra, né? Então a conversa, né, aquele encontro se desenrolou de uma forma. A, aqui a Fúvia e o Sulpício tinham posturas mais próximas, né? E a gente É, vai ver, né, assim, sentimentos, questões morais mais próximas. A gente vai ver como vai se desenrolar isso, né? Então, eu acho que isso também é um alerta para a gente de que, como o Fiore e a Cláudia falaram, é difícil a gente ter atitudes mais nobres diante de algumas situações que a gente ainda não está preparado. Mas por mais difícil que seja, né, talvez seja muito recompensador a gente enfrentar esse sacrifício o mais rapidamente possível. Não respondes? Continuava Sulpício, gozando o espetáculo. Por que me recusas tantas vezes, se tenho para oferecer-te um sentimento profundo de dedicação e lealdade? Pronunciando palavras que os seus ouvidos não escutavam, mas os seus sentimentos inferiores presumiam adivinhar naquele colóquio, naquela conversa inesperada. Tão logo, porém, Cláudia e Públio figuraram no cenário, né? Entraram no cenário, né? Fúvia voltou-se para o companheiro, murmurando com voz cava: acederei, concordarei a todos os teus desejos, se me auxiliares num cometimento, né? Numa atitude. Qual? O de levarmos ao senador, em tempo oportuno, o conhecimento da infidelidade de sua mulher. Então, eu marquei essa parte aqui porque, pelo que a gente viu, né, nesse capítulo, né, isso é uma mentira, né? Mas isso daí vai ter consequências muito importantes ao longo do livro, né? Essa mentira, né, da infidelidade da Lívia. Comentários? e acho que às vezes é isso, né? A gente enxerga
Angélica, você acho que apertou no mudo. O que eu falei assim, é que a gente enxerga aquilo que está no nosso coração, né? E por isso que às vezes a gente julga as coisas de acordo com o que vai no nosso coração, né? Não necessariamente é a verdade, né? E por isso acho que esse cuidado que a gente sempre tem que ter e sempre evitar o julgamento, porque a gente está olhando sempre sobre o nosso prisma. É, com o que a gente quer enxergar, né? Exatamente. Fiore, você queria fazer algum comentário? Não, não, pode seguir. Eu Tá, apenas sem tá. querer apertei Sem aqui. problema. Roseli, Oi, Paulo. pode falar. Seguinte, eu vendo a postura, né, dos dois, observando a Lívia e o Pilatos, o que eu entendo é o seguinte: eles estão pensando no interesse pessoal de cada um. Primeiro, esqueci o nome dele, que está com a Sulpício. Isso? Suplício. Obrigada. O Suplício viu uma oportunidade de possuir uma mulher no momento que ela baixa a defesa dela, que ela está fragilizada ao observar a cena do seu amante interessado em uma outra. Ali ele percebe uma oportunidade de atingir os seus objetivos. Ela, por sua vez, observa que poderá, através dos seus tributos sexuais, manipular este homem para que ele mova as peças desse jogo de xadrez de acordo com o desejo dela, para que a coisa reverta novamente. E eles vão fazer justamente o quê? Defamar a Lívia. E a gente vê muito isso hoje em dia, pelo menos eu ouço muito isso, através das redes sociais. Às vezes, uma pessoa pode fazer uma postagem, uma falque, né, que vocês chamam, e acabar com a moral da outra pessoa. Quantas pessoas tiveram a vida destruída por um falso comentário que se espalhou que nem racilho de pólvora? Então, é uma coisa muito atual. Isso que está acontecendo no livro, né? E o que acontece hoje? As pessoas sempre objetivando pelos seus interesses pessoais, né? E elas não se importam de utilizarem ferramentas que destruam a moral do outro para que elas atinjam os seus objetivos. É isso aí. Mais comentários? Pensando nisso que a Roseli estava falando, e aí me vem justamente essa responsabilidade nossa, inclusive com o uso de redes sociais, né? Porque acho que isso tudo, hoje tem uma palavra que é o fake news, né? Justamente a gente propagar uma informação que a gente não sabe se é verdadeira ou não. E com o advento das redes sociais, isso é tão fácil fazer, né? E isso tem consequências aí para as pessoas que a gente não enxerga, porque isso acontece no mundo virtual. Então, acho que a responsabilidade nossa no manejo de redes sociais, inclusive o WhatsApp é uma delas, né? Então, acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado com o que a gente repassa, né, de informações, porque isso não é só no presencial, né? No mundo virtual, acho que também vale essa regra. É isso aí. Vou continuar. Mas como? Primeiramente evitarás a instalação de Públio em Nazaré, e para levá-la mais adiante,
de modo a dificultar as relações entre Lívio e o governador, por ocasião de sua ausência de Jerusalém. Porque estou adivinhando que ela, olha só, ela, né, Lívia, desejará transferir-se para Nazaré em breves dias. Aqui é o que cada um vai enxergando, né, aquilo que quer, né? Em seguida, procurarei intervir pessoalmente de maneira que sejas designado para proteger o senador na sua estação de repouso. E, investido nesse cargo, encaminharás os acontecimentos para a consecução, para que tenham resultado, né, de nossos planos. Isso feito, saberei recompensar os teus esforços e bons serviços de sempre, com a minha dedicação absoluta. O lictor ouviu a proposta, silenciando o indeciso, mas a interlocutora, como se estivesse ansiosa por selar a aliança sinistra, né, a aliança, né, que tem aspectos ruins, né, obtemperou, né, perguntou novamente, né, em voz firme. Tudo combinado? De pleno acordo, respondeu Sulpício, já resoluto, já resolvido, né, já decidido. As duas personificações do despeito e da lascívia reuniram-se à caravana fraterna, com a máscara das alegrias aparentes. Então, esse despeito, né, essa forma, né, não boa de tratar as coisas, né, iam marcar muito essas pessoas, né? E acho que isso aí a gente vai ver ao longo do livro, né, que o resultado, né, que pode acontecer com essas pessoas e o que elas causam, né? Mas, como a gente também vai ver ao longo do livro, né, se você já tem uma postura moral que você considera diferente dessa, né, por mais difícil que seja, você tem que permanecer fiel aos seus valores, né? Sócrates foi foi acusado injustamente, né? E ele podia negar os seus valores para escapar da condenação. Ele preferiu ser condenado. Giordano Bruno, idem, né? Esqueci a Joana d'Arc, também. A gente tem várias pessoas na história, né, que elas foram condenadas porque elas se mantiveram coerente com seus valores, né? Eu não lembro de nenhuma pessoa na história que a gente saiba que, que tenha entrado para a história e tenha por ter cedido, né, e não ter sido coerente com seus valores, né? Então aí a gente precisa ver o que a gente quer, né, nesse momento, né? A gente vai ceder aos valores e ter uma vida mais fácil, mas depois a gente não vai conseguir rir das nossas atitudes, né? Ou se a gente não vai ceder os valores, a gente vai ter naquele momento uma coisa que vai mexer muito com as nossas emoções, com tudo, mas daqui a poucos anos a gente vai olhar para trás, né, e rir das nossas atitudes, né? Eu acho que é isso que a gente está nesse impasse aqui na nossa vida.
Comentários? Não vou só concluir o capítulo, né? As últimas horas foram consagradas às despedidas, com a afabilidade exterior do convencionalismo social. Lívia absteve-se de relatar ao esposo a cena penosa do jardim, considerando não somente a sua necessidade de repouso íntimo, como também a importância social das personalidades em jogo, prometendo a si mesma evitar a todo transe qualquer expressão menos digna no terreno do escândalo pelas palavras. Eu marquei essa última parte aqui também de amarelo, né, pelo seguinte, que eu já percebi na minha vida, né, isso é difícil, né, mas que se a gente não está preparado para a verdade, as pessoas vão falar para a gente que a gente está preparado a ouvir, que não é a verdade. Então, se você não quiser que as pessoas mintam para você, né, escondam as coisas de você, você tem que estar preparado para encarar as coisas por mais difíceis que elas sejam. Então, essa daí fica a minha última reflexão de hoje aí para vocês. Vocês têm algum comentário? Eu acho que essa postura da Lívia agravou ainda mais a continuação dessa história, porque se ela tivesse aberto ao marido o que sucedeu, evitaria no futuro muitos outros transtornos, né? Mas ela achou melhor se calar, foi a escolha dela, mas, como todos já sabemos, isso vai gerar uma situação ainda mais penosa para ela mesma. Eu estava pensando nisso, Roseli, mas eu não consigo ter uma resposta certeira. Eu acho que se a Lívia tivesse falado pro Públio, ele também poderia ter uma reação diferente da que ela esperava. Então, simplesmente foi uma escolha dela. E eu acho que o que a gente faz é isso, a gente tenta escolher a melhor, a melhor opção do que a gente tem, né? Mas a gente não consegue saber o e se. E se tivesse feito diferente? Porque as consequências, acho que assim, a escolha é nossa, né? A atitude é nossa. Mas o que o outro vai escolher, ou como o outro vai agir, a gente não tem o domínio, né? Então, eu não consigo ter essa resposta certeira que o público de repente poderia enxergar de uma forma melhor ou não, né? Porque acho que quando chegar lá na frente, a gente vai ver a resposta do público, e é isso que a gente tem falado, né? A gente sempre pode tomar uma atitude melhor, mas aquilo é o melhor que a gente poderia no momento, né? Então, acho que para a Lívia também é isso, é o que ela pode no momento, né? Mas, como eu disse, a verdade, Angélica, é muito melhor do que ocultar o que acontece. Porque a partir do momento que você ocultar algo, você está transformando aquilo em um caso dúbio, pode levar a várias interpretações. Se ela se abrisse ao marido, o marido estaria preparado quando a esposa do tio chega nele para colocar caraminholas na cabeça dele. Por quê? Ele já tinha o respaldo da mulher, ele sabia que a mulher passou por isso e que reagiu contra as investidas do Pilatos. É a minha opinião. Eu entendo sua visão, Rô. É que simplesmente eu acho assim, a gente consegue ver, a gente pode enxergar pelo lado dela estar ocultando,
né? Ou pelo lado dela considerar isso um fato que ela não deveria levar para o público, até porque ali fala, né? Menciona a necessidade dela de repouso íntimo também. Então, assim, acho que era uma coisa muito particular da intimidade dela, né? E acho que nem tudo da nossa intimidade a gente reparte com o outro, né? E eu acho que aí foi a escolha da Lívia de querer guardar uma coisa que ela achou que de repente não tivesse esse peso, não tivesse essa importância. Eu acho que são essas decisões que a gente acaba tomando, né? Que a gente escolhe. E tudo tem consequência, mas as consequências a gente não consegue prever, eu acho, né? Acho que cabe a nós tentar fazer esse nosso melhor aí. E também, né, Angélica, porque a gente está falando do que mudaria na atitude da Lívia, mas a gente não está falando de como seria a atitude do marido dela, porque quem disse que ele ia entender bem a situação, né? E eu acho que a Lívia tinha para ela que aquilo ia terminar ali, que não ia ter a continuidade que teve, né? Que aquilo Exatamente. ia terminar ali e que ela estava simplesmente evitando um problema para o marido, né? E a gente não sabe a reação dele, pode ser que tivesse sido pior se ela tivesse falado, e aí a gente estaria aqui perguntando, e se ela tivesse ficado quieta, o que teria acontecido? Exatamente, porque pensando que era uma época em que o preconceito, né, sobre a mulher era muito maior do que é hoje, então, assim, eu de fato não consigo me colocar assim, não consigo dizer se ela fez certo, se ela fez errado, para mim é a escolha da Lívia, assim. Eu não consigo enxergar se o público poderia fazer diferente. Poderia, acho que sempre pode, né? Mas, assim, eu não consigo ter essa certeza. E Justamente só porque o para público tem ele segue essas convenções sociais ainda de maneira muito forte, né? E tanto que a gente viu lá na questão do Saul, né? Por mais que o coração dele até se sensibilizou no momento, mas ele pegou e mandou o Saul para as galeras, né? Porque a convenção social ditava isso. Então, eu não consigo ter essa certeza, assim. Acho que a Lívia fez o que ela poderia fazer mesmo nesse momento. eu concordo com você, Angélica. Eu acho que ela tentou minimizar a situação aí, ela não teria como imaginar tudo o que iria acontecer, né? E também, só para lembrar, fica mais fácil, né, quando a gente sabe toda a história. E aí a gente pode colocar esse cis e cis, né? No momento que você está vivendo, você não consegue, você não sabe qual vai ser a reação do outro, a sua mesma, né? Então é o que falam aí, né? Engenheiro de obra pronta fica mais fácil, né? Aqui não, aqui a gente está falando né, da vida mesmo, né? Então não tinha como ela saber, e eu acho que também ela fez o melhor que ela podia, né? Porque eram muitas pessoas envolvidas aí para dar toda essa esse mal entendido, né? Essa maledicência que vai ter, né? Não foi só ela e o Públio, né? Teve mais gente no meio aí, enfim. Então é bem complicado mesmo. Eu acho que ela fez o que ela podia, né? Mesmo transportando para hoje, né? Ver se hoje, 2000 anos depois, é fácil, né? De ter esse tipo de conversa, né? É complicado, né? Imagina 2000 anos atrás, né? Como já foi falado aqui, né? Que as mulheres, né? Tinham um papel muito complicado na sociedade, né? Então, eu concordo também. E também, às vezes, né, colocando pelo ponto de vista da Lúcia, né, que a gente tem a visão depois de que tudo aconteceu, é mais um motivo para a gente pensar que, tendo acontecido tudo da maneira que aconteceu, foi o que levou o Públio no final a ter esse arrependimento que ele teve, né, a ter esse entendimento de tudo quanto ele fez errado, né? Então, às vezes também precisava disso, né? Foi um desenrolar que teve
esse lado bom, né? Foi um degrau para ele, foi um passo a mais para ele, né? Eu acho que todos os comentários são respeitáveis, né? Tanto aquele de ser transparente numa relação, como a Roseli falou, e colocar para o seu companheiro o que aconteceu, e como também omitir o que aconteceu. O que eu acho que determina as nossas escolhas, trazendo até para o presente, são as circunstâncias e o seu entendimento do momento. Por isso que fica muito difícil essa escolha, né? Porque você está vivenciando uma situação que as circunstâncias te levam a um conflito. Se eu falo, qual vai ser a reação do meu companheiro? Ele vai ser compreensivo ou eu vou criar mais lenha, jogar mais lenha nessa fogueira? Então, de repente, é mais cômodo, até mais confortável. Fala, deixa para mim essa situação, eu tento, vou resolvendo como eu resolvi agora, como ela resolveu, né, diante do assédio. Então, para mim, o determinante da escolha são as circunstâncias que você vivencia e o seu momento de entendimento. Eu acho que resume dessa forma, mas todos os comentários são respeitáveis. Eu acho que também se você fala a verdade, se você tem uma boa relação com o seu companheiro, a sua companheira, ela fala, não, tá bom, estamos juntos nessa, vamos superar. Ou também se você conhece bem a pessoa e sabe que a reação vai ser negativa, vai ser de resistência, você já tem uma convivência de muitos anos com a pessoa, de repente fala, cara, quer saber, vou segurar comigo aqui, vou administrando isso aqui até ser superado e não preciso, talvez até para não trazer um problema para essa pessoa emocional, e como é que ela vai lidar com essas emoções de uma situação de assédio, de possível traição, tudo isso tem que ser ponderado, não é fácil, mas é interessante aí todas as opiniões. Até porque eu acho que a construção de uma história, né, não é feita só pela Lívia, né? Ali tem várias pessoas que, a partir do momento que teve esse acontecimento, né, a gente vai ver a situação ali que cada um, de repente, poderia agir diferente e que poderia não ocasionar numa situação ruim, né? Então, acho que a gente vai ver todos esses momentos, a construção de uma história feita por vários momentos de escolha, né? E cada um escolhe da melhor forma que pode. Mais comentários? Então eu já vou encerrar. Ah, pode falar, Fabiana. Então eu vou encerrar a gravação.